from the local town of Salinas. Nós temos 160 funcionários hoje, empregos diretos e indiretos, mas 60 deles são contratados diretamente da cidade de Salinas. E esse é sempre a preferência, uma contratação aqui da região. We're working within the community, working with schools, educating the children on mining, helping to develop their careers for the future, to perhaps work on our project, on our plant one day. We're constructing roads, we're building levee banks to stop floods. This is all part of giving back to the community, ensuring that you guys are well rewarded. A ideia da Letting é que haja um retorno para o Vale do Jequitinhonha. Então, a empresa já está construindo estradas, construindo barragens, ajudou a recuperar a cidade de Salinas depois das enchentes seríssimas que aconteceram lá alguns anos atrás, que vocês se lembram, investindo na educação e contratando pessoas locais. We're very privileged to also be working in the province of Minas Gerais. We're also very privileged to have the Minas Gerais government, the mining agency, help us develop and build the project, as we recently signed an MOU to fast-track our project and make it a priority to go into production. É um privilégio para a Letting estar aqui no estado de Minas Gerais. É um estado que tem investido na mineração, tem se aproximado novamente da mineração, tem ajudado as empresas, a ANM local e o governo do estado tem ajudado as empresas a esse desenvolvimento. E a Letting assinou recentemente um memorando de entendimentos com o Estado de Minas Gerais para acelerar esse desenvolvimento e trazer esses resultados aqui para o Vale do Jequitinhonha. So I thank Henrique and his team down there for helping us make a great headway into producing this and developing this project. Thank you. Muito obrigado ao time do Estado que nos auxiliou a conseguir avançar nesse projeto. When I showed this slide in Australia, I'm very proud. I'm nearly half Brazilian now, but I've been operating in South America for 15 years, but in Brazil now for 5. I'm very proud showing this slide to Australians and the infrastructure that we have here in Minas Gerais. We have hydroelectricity. When I talk to people about our plant's going to be supplied by hydroelectricity, 100% renewable energy, they can't believe it. The road infrastructure here, the port of Ilhas, the actual workforce we get out of Belo is just extraordinary. It's fantastic. Está contando que tem muito orgulho de mostrar esses slides na Austrália e contar como é fantástica a infraestrutura de Minas Gerais. Quando ele conta na Austrália que a eletricidade para o projeto vai vir de uma hidrelétrica, as pessoas não acreditam que é possível isso. Então, é muito impressionante a capacidade de infraestrutura com relação a estradas, hidrelétricas, portos e força de trabalho de Minas Gerais. Ele comentou que já está aqui no Brasil há 5 anos, já se sente um brasileiro e tem muito orgulho de contar isso nos outros países também e mostrar essa força de Minas Gerais. What Anna and Sigma have done developing a green tech plant in this great province is exceptional. It's world class. We intend on following that same template, dry stack tailing. So here's a little bit of our timeline. With your assistance, with the Minas Gerais assistance, we can get this project carried out and developed and built very quickly. And what's that mean to your state? More jobs. So we want tem um pouquinho aqui da linha do tempo, da expectativa do projeto, e com a ajuda de vocês, de Minas Gerais, a ideia é conseguir avançar rápido e trazer rápido esses resultados, esses empregos para o estado de Minas Gerais. So we want to be in a position where our feasibility studies are completed next quarter, but more importantly for us, now that we have a great mineral resource, our environmental studies have started. We want to lodge the environmental studies by June next year, and the Minas Gerais province hopefully will have our approval through, because we are on fast track, Henrique. Hopefully we'll have that approval by December next year. A expectativa é concluir no próximo bimestre, no próximo trimestre, concluir os projetos de viabilidade
concluir o protocolo de todos os licenciamentos ambientais até o meio do próximo ano e, com a ajuda do Estado, quem sabe conseguir a aprovação desse licenciamento ambiental até o final do próximo ano. Now, Sigma also has another award. I think they built their plant. I've never seen a plant built and I come from the great mining state of Western Australia. They started construction in February last year, February this year, commissioned for 3 months, and in production within 18 months. That is unheard of. No one in the world has ever done that before, and that's because the people of Minister Eyes and the great technology behind Sigma. O que a Sigma conseguiu fazer com relação a tempo é impressionante, inacreditável. É algo que nunca foi visto, mesmo de onde ele vem, que é um estado tradicionalmente mineiro na Austrália, né? Em um ano, a partir de fevereiro do ano passado, para a construção da planta, até esse ano já está iniciando a produção, é absolutamente inacreditável, é impressionante. E um dos motivos pelos quais a Sigma conseguiu fazer isso é pela ajuda do Estado de Minas Gerais, da tecnologia, dos empregos, da mão de obra e desse grande estado. So we want to be in position probably around January of 25, February of 25 to start construction. We want construction finished in the February of 26, and by June in 26 we want to be in production. Seguindo os mesmos passos, a ideia é começar a construção da planta no início de 2025 e um ano depois e alguns meses já está em produção no início do ano subsequente, 2026. Now here's the biggest reward for Brazil, for this valley, for Minister Eyes. If Latin Resources gets in production by 26, we're aiming to produce first phase 500,000 tonnes of spodumene concentrate a year. The big reward is coming now. A grande vantagem, né, a grande recompensa para o Estado vai ser uma produção de 500 mil toneladas por ano, começando em 2026. E isso com um impacto econômico muito significativo para o Estado de Minas Gerais a partir daquele ano. So with Sigma at 760,000 tonnes, Latin at 500,000 tonnes, that's approximately 200,000 tonnes of LCE. Somando a produção da Latin de 500 mil com a produção da Sigma de 165 mil toneladas, seria uma produção de 200 mil toneladas de LCI, que é o concentrado. This valley, this country will become number 3 in the world of lithium production in a little over 5 years. Com isso, em 5 anos, a gente se torna o número 3, terceiro maior produtor de lítio do mundo. Which is actually a great result when you think about how little of time it takes. É impressionante pensar em um resultado desse em tão pouco tempo, né? Conseguir se tornar o terceiro maior produtor de lítio em tão poucos anos é muito impressionante se a gente conseguir fazer isso. And the other great thing is Brazil's location. We have been supplying North America out of Brazil. Look how far it takes from Australia to get into North America, China into North America. We are sitting in Brazil in a great location, supply one of the biggest markets in the world. E a localização do Brasil é absolutamente perfeita para produção e venda para todo o mundo. Muito melhor localizada que a Austrália. A gente está próximo dos Estados Unidos, da Europa. A gente pode produzir e vender para todos os mercados do mundo produtos. So once again, thank you very much. Look forward to meeting you all during the day. Thanks, Sigma. Thank you. Good luck. Thank you. Obrigado a todos. Thank you very much, Christopher. I'd like to invite our next speaker, please, Blake Highland. You have 15 minutes, please. If you can make it 5, I guess. What's that? Yeah, do you want to? Sure, why not? We keep going. Sure. People are used to it now. It feels like my daughter's dance recital.
Great. Everybody can hear me? First, I'd just like to say thank you very much for everybody being here and for all the people that put this event on so quickly. An amazing event, just a great turnout, and really, really, really impressed by the organization, how it looks. I do a lot of these conferences. I know everybody here does a lot of these conferences. I would say this is one of the best ones I've been to this year. So congratulations to all the people involved in that. Obrigado por todos estarem aqui e parabéns pela organização do evento. Um evento que foi organizado muito rapidamente e eles participam de muitas conferências. Essa é uma das melhores, mais bem organizadas que eles participaram. Então, parabéns pelo evento. É muito bacana, é um prazer estar aqui. So I'll kick it off. And my name is Blake Highlands. I'm the CEO of Lithium Ionic. Really a small part of a big team that's primarily based here in Brazil. I am Canadian by background. Our corporate office is in Toronto. That's where I'm based, or that's where I'm from. But really, the company is Brazilian. Our main office, or at least our Brazilian corporate office, is in Belo, and of course, our technical team is based here in our suite. Blake é do Canadá. Mas está dizendo que na realidade ele é pequena parte de um grande grupo que é formado principalmente de brasileiros. A equipe técnica está aqui, a empresa tem filial aqui no Brasil e o corpo técnico, em sua maioria, é formado de brasileiros. Então ele sente que é uma empresa majoritariamente brasileira. I just wanted to take one quick second here to mention John Bannister Goodenow, who actually invented the lithium-ion battery, received the Nobel Prize at the age of 97 just 3 weeks ago, died 3 weeks ago, and I just wanted to take a second to recognize the great accomplishment, and of course his work on the LFP battery as well. Renato, I'll make sure I mention that, and of course none of us would be here without that kind of inventive mind. So I wanted to take a second to mention that. Um segundo para mencionar o John Bannister, que ganhou um prêmio Nobel pela descoberta da bateria de íon de lítio, faleceu 25 de junho, 3 semanas atrás, e se não fosse ele não seria possível a gente estar pensando no uso do lítio dessa forma. So I'll walk through some of these points very briefly, quickly. I know everywhere I go, I end up following Chris. He gives all the key points of the area, and then I get to walk back up and tell everybody the key points of the area again. Está dizendo que eles vão sempre nos eventos juntos, e aí o Chris acaba, às vezes, falando primeiro e acaba falando os principais pontos, e aí ele tem que falar depois, e os principais pontos já foram falados, mas ele vai complementar com algumas questões adicionais. So I'll take a little bit of time and just talk about our company, Lithium Ionic, where we've come from. We're a young company, formed in May of last year, only about 18 months old, and of course I've just now put out our maiden resource of roughly 20 million tons, and of course that's already growing. So very, very proud of the technical team and their accomplishment, and of course we're going to continue to build on that and try to keep up with the group that's around us. A empresa é uma empresa jovem, foi iniciada 18 meses atrás e já conseguiu concluir uma reserva com 20 milhões de toneladas. Está muito orgulhoso do time técnico brasileiro por isso. Uma reserva que continua crescendo e ele vai tentar seguir também desenvolvendo o projeto juntamente com as outras empresas que estão aqui com ele. I'll touch on the social aspect of what the team is working on, ultimately where we're trying to go next, and a little bit on the EV market, although I think a lot of people in the room know where we're at with that. A little brief history of us. That's fine. Ele vai fazer um overview, contar para vocês um pouco do que a empresa está fazendo com relação ao meio ambiente, ao social, ao ambiental e com relação à parte técnica do que a Lithium Ionic tem feito. Yeah, so we've grown a lot. We in January of 2022, we were 1,300 hectares, very small, sitting next to the Anas Barrero deposit, and we've continued to grow as through both acquisition and claim staking.
Big credit again to our team and their ability to grow our land package into the over 14,000 hectares that it is today. We have just begun scratching the surface of the exploration opportunity here, and it really just speaks to the entire lithium belt that we're looking at and the positive upside that Chris and Anna have already mentioned so far. É uma empresa jovem, mas que tem resultados expressivos. Ela começou há pouco tempo atrás, de janeiro de 2022, com 1.300 hectares de licenças que estava aqui. Chegou agora já a 14.000 hectares de licenças. Está só começando o trabalho do que pode ser feito aqui no Vale do Jequitinhonha. Parabenizou de novo a equipe técnica pelo excelente trabalho que tem feito em conseguir desenvolver esses projetos de qualidade. And of course, so we continue to grow, and as I mentioned, we were a small land package, sort of sandwiched between a 30-year producer in CBL to the north of us, a large portion of Sigma, I'd say over 50 million tons of Sigma's resource at that time. But we continue to grow and continue to reach out into the community, reach out to the families, try to be positive social impact players, and live by sort of the highest standards for ESG. É uma empresa jovem, mas que vem crescendo muito e que ela está comprometida aos maiores standards de ESG, né, de manutenção do meio ambiente, governança e atenção à sociedade. Eles têm tentado trabalhar de forma positiva, conversando com as comunidades, com as famílias locais, para ter resultados positivos na comunidade. And while we continue to grow the company, we want to reach out and be part of the society that's around us. We want to be good social citizens. Obviously, we're looking for opportunities to get involved, whether it be hospitals, roads, bridges, churches, etc. The team is constantly in the community and looking to be real members of the community to help our company grow with our project and with Ersoia and Salinas now. Então, a empresa quer ser um membro responsável da comunidade, um membro aqui da comunidade do Vale do Jequitinhonha, e tem olhado estradas, igrejas, pontes, todo tipo de apoio que pode haver. A equipe técnica tem trabalhado aqui localmente para descobrir quais são essas necessidades e tentar auxiliar e trazer resultados positivos para a comunidade local. So as I mentioned, just under 20 million ton maiden resource. As Chris and Anna pointed out, very high quality, very high grade for this belt, over 1.4% in grade. Most of that coming from our Bandera asset and another asset called the Galvani showings, the Uchorlado showing. And now we have a project up right next door to Chris in the Salinas belt as well, which we're currently drilling. And we expect this resource to significantly grow by the end of the year, double if not more. So no pressure on the team, but the expectation is there. Com relação ao recurso, a empresa hoje está com 19,43, quase 20 milhões de toneladas. Ele reiterou como o minério daqui é realmente excepcional em relação ao restante do minério do mundo, e esse recurso principalmente vem do projeto Bandeira, mas também dos outros projetos que eles estão começando a avançar agora. Eles acabaram de adquirir um projeto próximo, a Latin Resources, que estão começando a fazer uma sondagem também, e a expectativa é até o final do ano dobrar, se não mais, o recurso que eles já têm até agora. And so we're going through the steps of trade-off studies and looking how to properly mine these projects and to ultimately produce very large throughput and ultimately mine quite a lot of material and add even to the numbers that Chris had just gone through. In my opinion, I think we're staring at probably one of the most important emerging hard rock lithium belts in the world. And for anybody who knows this space knows hard rock lithium, very, very important, moves faster than the brine-hosted projects, can come online quicker, simpler to process, and certainly is going to be a big part of the carbonate and hydroxide market going forward. So as these projects move forward and grow, as resources grow, we ultimately look at being able to, as a belt, be able to produce some, maybe the most hard rock lithium in the world. Ele está comentando que a ideia é continuar crescendo junto com as outras empresas, e o tipo de minério que tem aqui em Minas Gerais permite uma produção rápida, uma estruturação rápida, não é complexo o processamento desse minério, então dá para rapidamente aumentar a produção,
para formar realmente um cinturão aqui do tipo de rocha que a gente tem e conseguir alcançar e se tornar, muito em breve, um dos maiores produtores do mundo. And certainly we as a company have benefited from proof of concept around us in a 30-year producer of lithium right next door to us. Of course, a brand new producer, a project growing rapidly around us that we're desperately trying to keep up with all the time. So the belt emerges all the time and gets better and better, and certainly we are benefiting from great work going on around us and has been going on around us for a very long time. Porque se beneficia muito dos vizinhos que tem, que estão produzindo, ou já estão em produção há muitos anos, ou estão iniciando uma produção rápida e fantástica, ou estão crescendo com recursos passo a passo. Ele está mencionando cada uma das empresas que está aqui e está dizendo que na realidade isso só beneficia a Lithium Ionic, que permite que ela também consiga The demand necessary for some of our green initiatives, and as we push forward, not even close to getting to those levels, the world, in order to meet those green initiatives and get to that net zero emissions, we need to produce more lithium. We need to produce it now, and we need to look for even more, just outside of just lithium, more and more alternative methods of propelling vehicles and storing energy have to come online in order to meet the massive global demand. Ele está falando um pouquinho sobre a demanda do lítio no mundo e como realmente a produção é completamente hoje insuficiente para cumprir a demanda. Ele mencionou os Estados Unidos, que metade da demanda apenas é conseguida ser suprida atualmente. Então, precisa muito aumentar rapidamente a produção de lítio no mundo. E a região... Alô? A região e o tipo de minério aqui estão posicionados para permitir que isso aconteça. E esse aumento de produção rápido e imediato é absolutamente necessário, dada a demanda para a produção de baterias no mundo. And just even some perspective on that, Tesla is currently building a gigafactory in the U.S. in Texas, and they're hoping to produce 110,000 tons of LC from that plant alone. It's going to be one of the largest producers of LC in North America, and ultimately that won't even supply enough LC for the vehicles they're singularly going to produce. So the demand in North America is massive, and the material that comes out of this belt will help drive that North American market forward. A Tesla está construindo uma gigafábrica que vai produzir 110 mil toneladas de LCI, mas a demanda por lítio é impressionante. Então, o material que vai sair daqui vai permitir também ajudar a suprir a demanda em todo o mundo. That's it for me, and thank you very much again for the time. We're going to continue to grow and be in the community very more often. You'll see me more often, unfortunately for you. And ultimately, we look forward to growing with the companies around us and ultimately feeding the global demand. Obrigado a todos. Ele espera que vocês o vejam muito mais agora. E ele brincou, né? Infelizmente, vocês vão me ver muito aqui agora. E espera continuar crescendo junto com as companhias que estão em volta dele. Thank you very much, Blake. Eu convido agora o Vinícius Alvarenga, presidente da CBL. Por favor, Vinícius. Boa noite. Representando aqui meus 675 colegas, estamos muito orgulhosos de estar participando deste evento, que é um divisor de águas aqui na região, né? Está dando à nossa indústria a representatividade que ela sempre mereceu, que ela finalmente está recebendo. E é um evento um pouco diferenciado, né? O próprio Blake comentou que é um dos eventos mais diferenciados que ele já viu, justamente porque ele tem muita densidade técnica, diferente daqueles outros que a gente participa mundo afora, aí, que são mais corporativos ou mais comerciais. A gente, né, professor? A gente está combinando isso aqui dessa vez, acho que é mais uma inovação aqui no Vale do Jequitinhonha, tá? E tem também, claro, o setor público, muito bem representado aí pelas autoridades que eu saúdo agora, os prefeitos, vereadores, demais autoridades aí. Em 1985, o mundo do lítio era limitado aos Estados Unidos, à União Soviética e à China, que tinham
tecnologia, né, de converter o espodumênio em produtos químicos. 2 brasileiros ousaram implantar no Brasil, no Vale do Jequitinhonha, uma indústria do lítio integrada. Foi um sonho que rompeu barreiras tecnológicas, porque a tecnologia não era disponível então. Hoje a gente vê grandes empresas de engenharia, empresas de ponta, né, mundiais, globais, oferecendo a tecnologia do lítio a novos entrantes no segmento, mas no final dos anos 80 não era bem assim. As empresas tinham que desenvolver sua própria tecnologia, seja na lavra dos pegmatitos, seja na industrialização posterior do concentrado de espodumênio. E esses 2 brasileiros ousaram desenvolver essa tecnologia e, acreditando muito no Brasil e, sobretudo, acreditando no Vale do Jequitinhonha, eles empreenderam esse sonho. Aí, pagando o custo do pioneirismo, numa região ainda sem cultura industrial, sem logística, sem mão de obra qualificada, eles fizeram esse sonho virar realidade, lançando os alicerces da indústria do lítio no Vale do Jequitinhonha. Eles são os fundadores da CBL, ainda são os acionistas, tá? Aqui não tem o laser, né? Bom, o Salustiano Lima Costa e Silva está aqui do lado esquerdo, o Aguinaldo Pires Couto está ali do meu lado direito, e eles infelizmente não puderam estar aqui, estão vivos, estão muito bem de saúde, mas não puderam estar aqui hoje. Eles são, na verdade, os grandes pioneiros, os grandes heróis da indústria do lítio no Brasil e no Vale do Jequitinhonha. Eu acho que realmente esse evento merece a eles uma saudação especial. Bom, a CBL ficou escondida há muitos anos, né? Aí, apesar dela iniciar atividades há tanto tempo, ela nunca se apresentou, nunca se expôs muito. Eu tenho certeza que ela é uma ilustre desconhecida aqui para a maioria de vocês, né? Então, eu vou gastar meus preciosos minutos apresentando a CBL e depois a gente entra nas oportunidades, desafios e limites, né? Bom, a CBL foi fundada em 85 pelos 2 e está em operações contínuas desde 91. É uma empresa de 100% capital nacional, portanto, né, os sócios fundadores continuam os controladores e temos uma governança, uma gestão como se fôssemos uma empresa listada, apesar de sermos uma empresa SA de capital fechado. Inclusive, agora, recentemente, a gente teve o prazer de contar com um membro independente do Conselho de Administração, que se chama Wilson Brumer. O Brumer não sei, talvez na história da mineração e metalurgia brasileira, um top 5. Ele foi CEO da Vale, da Uzi Minas, da Cesita, da BHP Billiton no Brasil. Enfim, é um grande nome da indústria que hoje está na indústria do lítio. Está lá conosco na CBL, mas indiretamente está diretamente na indústria do lítio. A gente conta com esse valor hoje conosco nessa indústria. Bom, somos verticalizados desde o início das atividades, a gente produz o concentrado de espodumênio e a partir daí a gente produz o carbonato, que está ali à esquerda, e o hidróxido está ali à direita. Sem o laser fica difícil. Nós temos um recurso medido mais indicado, ou seja, um recurso comprovado, hoje, da ordem de 4 milhões de toneladas. Estamos num processo, campanha de sondagem muito acentuada, muito agressiva. Esse ano apenas vamos fazer 30 mil metros de sondagem, e a gente espera que no primeiro trimestre do ano que vem o recurso seja algo da ordem de 10 milhões de toneladas. Tá? A gente tem como principal valor na CBL a segurança. Esse é o valor número 1 nosso. E a gente se orgulha de, em 32 anos de operação, nunca ter tido um acidente grave. Eu não estou nem cogitando o fatal. Esse
nem passa perto. O acidente grave também nunca aconteceu na CBL. Porque a gente investe muito na capacitação das pessoas, nesse quesito, a gente investe em treinamento e tecnologia, ou seja, as nossas carregadeiras de subsolo são todas operadas por controle remoto, que operam nas áreas mais sensíveis. Nós temos quase toda a área trabalhada na mina sob contenção com cable bolting, que são aqueles... Espera aí um pouquinho. O Vale do Jequitinhonha é local de inovação. Aí eu roubei esse aqui no Fusquinha, ele na porta, então eu vou usar aqui na minha apresentação, tá certo? Então aqui é um cable bolt, que é um cabo de aço, que contém as estruturas, né, do maciço, para que todo mundo fique seguro, ou telamento com aço. Há 2 anos, a gente fez um investimento, que somos uma das 3 operações no Brasil, subterrâneas, que tem um sistema microsísmico implantado. O sistema microsísmico é uma série de sensores sísmicos com precisão precisão muito fina, que monitora qualquer dissipação de energia ao longo da mina como um todo. Isso é monitorado 24 horas por dia numa central de controle, que é digamos assim, hoje o highlight aos nossos colaboradores. É uma técnica extremamente complicada, completamente isolada do mundo. Só aqui não tem eletrificação. A gente vai ficar obsoleto tecnologicamente. A Baby Sonde, pensando ao contrário, comprou agora a fábrica da Ford em Camaçari, pensando em veículos hídricos, né? Etanol, lítio. Não sabemos onde isso vai dar, mas é uma possibilidade de verticalização. Bom, aí a Maria José, cadê a professora? Esse DNA de engenheiro, né, não tem jeito, a gente tem que mostrar um balanço de massa, né? Não tem jeito, certo? Eu calculando aqui que no Vale do Lítio, a gente tem essa produção de concentrado de spodumene, 1,5 milhão de toneladas anos, talvez seja mais um pouco aí, né, com esse tamanho da Leighton. Isso aqui considera 3 fases da Sigma, a expansão da CBL, aqui o projeto da Lithium Ionic, né, da Atlas também, que não veio aqui hoje, mas nós consideramos aqui. Talvez seja uma indústria desse tamanho, tá? Aí a gente tem que alimentar lá na ponta de lá, ó, todo aquele run of mine, como balanço de massa da indústria. Todo esse run of mine, por característica geológica, né, do nosso pegmatitos, aqui do Vale do Jequitinhonha, a gente consegue trabalhar em plantas assim, ó, tá? Que tem principalmente um separador meio denso, algumas vão ter separação magnética, outras vão ter reflux classifier, que é um separador aéreo. Nós temos o Ore Sorter, que faz uma separação dos rejeitos através de raio-x ou de cor. Enfim, aí cada um vai inventar o que for aqui, mas isso vai ter em todas. Isso aqui é uma planta ambientalmente correta. Não usa produtos químicos, tá certo? Ela dá alta recirculação de água, esse tipo de planta. Enfim, é uma vantagem comparativa contra outros países, e aí principalmente contra os salares, que precisam de muita água para fazer o que a gente faz, tá certo? Para concentrar o lítio. Então, isso é uma oportunidade, mas temos que conviver com o que ele gera também, porque é impossível concentrar minério sem gerar rejeito. É impossível, tecnicamente. Então a gente vai gerar um tantão de rejeito aqui, no Vale do Jequitinhonha. Dessa ordem de grandeza. Esse produto aqui é que eu falei, que quando o preço subiu, permitiu a gente vender. Que ele é pobre e não é concentrável por esse tipo de tecnologia aqui. Se o preço subir de novo, a gente vende. E, claro, no Vale do Lítio, algumas minas são e serão subterrâneas, outras são e serão open pit. Há vantagens, tá, na questão da mina subterrânea. Se a open pit aqui no Vale já é ambientalmente vantajosa, a subterrânea é muito mais, porque ela não gera estéreo. Então temos as minas subterrâneas do Vale do Jequitinhonha como seguramente as mais verdes do mundo.
Gente, não tem problema nenhum com pilha. Pilha não pode ser uma preocupação da comunidade. Rejeito não pode ser uma preocupação da comunidade. Porque se ela for tratada com correção ambiental, como a gente faz lá, e todos aqui, até por regulação, terão que fazer, porque as pilhas hoje são licenciadas, assim como a operação. Ou seja, tanto a licença de implantação quanto a licença de operação de uma mineradora, ela exige licenciamento individualizado para as pilhas, que vão monitorar como é que elas estão sendo formadas, que vão monitorar a sua revegetação. Então, isso aqui virou serra de novo, ó. E quanto às outras, estão em formação ainda. E não é uma questão, não tem qualquer questão ambiental aqui. São pilhas a seco que os nossos processos aqui permitem fazer. Então, é uma condição sem risco ambiental. O rejeito gerado pelos processos produtivos do Vale do Lítio. Eu trouxe aqui uma coisa interessante, porque a gente eu sinto, às vezes, algumas vozes contrárias ao lítio no Vale, que isso vai gerar de rejeito, vai mexer muito em terra. Gente, olha isso aqui. O colidato ferrífero, lá em torno de Belo Horizonte, é quase do tamanho do Vale do Lítio. A ordem de grandeza é parecida lá. Só que aqui tem 1 milhão de pessoas, aqui tem 10. O impacto é muito maior nessas 10 milhões de pessoas aqui. E olha para você que a operação de minério de ferro, eu não estou colocando nem ouro, nem bauxita, nem manganês, estou colocando nada além do ferro aqui. E olha lá, eles geram 700 milhões de toneladas de rejeito por ano. Nós, se todo mundo aqui implantar, a gente vai gerar muito menos, 7, 8 vezes menos. E tem 210 barragens lá no colidato ferrífero, ativas. E a gente vai ter 0. Mas olha, aí quando eu ouço falar que a gente vai vender o rejeito todo, não vai não. Aí não tem jeito, vão ter que empilhar mesmo, daquele jeito ambientalmente correto. Porque a única indústria que compra rejeito, e no rejeito tem feldespato, é a indústria cerâmica que quer pegar esse feldespato. Mais ou menos metade do rejeito é feldespato, nos pegmatistas todos aqui. E essa indústria é de 1 milhão de toneladas por ano. E a gente vai gerar aqui umas, sei lá, 3, 4 milhões de toneladas. Não acredito que seja possível exportar isso, não. Com viabilidade econômica. Vou correr mais um pouco. Ou seja, nós vamos ter que empilhar esse jeito. Agora, aí o pessoal do Invest Minas está aí, né? Acho que o pessoal do Invest Minas está aí, não está? Olha aqui, ó. 20% do custo da cerâmica é feldespato, que aqui vai ser de graça. 40% do custo é energia, que biomassa aqui é de graça. Vamos atrair cerâmica para cá, pô. Já fizeram um estudo assim? Olha isso. Isso é um salário, ó. É aí que o Chile, que a Argentina produz, e a China também, né, lá produz tudo. Olha que devastação ambiental no salar, para produzir talvez uma quantidade não tão relevante quanto a que vai ser produzida aqui no Vale do Lítio. Olha lá, 2 milhões de litros de água para produzir 1 tonelada de lítio. Então é assustador, não é? E a gente tem essa vantagem, nós não precisamos de nada disso, como eu mostrei. Agora, assim, não sei se a minha solicitação vai ser observada, mas precisamos baixar um pouco a bola, gente. O lítio, ele vai ser revolucionário aqui no Vale de Jequitinhonha, mas nacionalmente, globalmente, ele é uma indústria pequena. E a gente está atraindo para nós um holofote que eu não sei se isso é tão benéfico assim.
O lítio ele não vai ser um dos principais minerais, nem em 2030. Estimativa de valor de mercado aqui. Tem um tanto de outros minerais mais relevantes economicamente que o lítio. E a gente, talvez foi dada à nossa indústria uma divulgação muito superlativa, que com certeza tem aspectos negativos para a gente. Está acabando. Desculpa, antes de eu entrar nessa parte, peraí. Eu não sou tão assim, eu como represento aqui uma operação mais antiga, né, que já viveu e superou muitos desafios, eu não sou tão tranquilo assim com questão, por exemplo, de energia elétrica, não. Ela é barata, ela é gerada ambientalmente correta, mas ela não chega. Demora, a CEMIG não cumpre os prazos. Investe Minas. Mesmo quando vocês eram sócios, a CBL não cumpriu, imagina agora. Entendeu? E aí a gente não consegue implantar os projetos na velocidade que aquela janela de oportunidade necessita. Porque falta energia elétrica para os projetos. Vocês vão sofrer isso. A CEMIG fala que atende em 1 ano, assina o contrato, mas atende em 3. Não é não, Santana? Você está sem CEMIG lá, não é verdade? Então, estou falando de desafio para a nossa indústria, tá certo? Bom, e a questão de licenciamento ambiental, né, até que a gente é muito bem atendido pela Supran de Diamantina. Pessoal sério, tecnicamente muito correto, mas o ritual é muito longo, a burocracia faz que as coisas demorem muito, muitas idas e vindas no processo. Como a Ana falou, vai lá para trás da fila, depois volta para frente, volta. Então, isso é um grande ofensor a aproveitarmos a tal janela de oportunidade. Talvez um dos maiores. Aí a gente entra em outro desafio. Pô, me desculpa o governador ir lá falar de Vale de Lítio em Nova York, tem esse nível de estrada aqui no quintal. O governo federal, o presidente atual foi maciçamente votado aqui no Vale do Lítio. Teve mais de 70% dos votos. Eu não vi nenhum projeto de reforma disso aí até hoje. Nós rodamos em estradas sem acostamento, nesse nível de conservação, antes da gente começar, hein? Entendeu? Daqui, quando começar, imagina quando começar. Então, o Cris falou que talvez a infraestrutura é muito boa, rodovia e tal. Olha, quem já transporta não vive isso, não. E sobre tributação, gente, a Ernst Young fez um estudo para o IBRAM, comparando a tributação de vários minerais entre vários países na mineração. Então, eu sei para o pessoal, isso aqui é tax burden over revenues, tax burden over profit, ok? E aí, a gente é campeão mundial. This is tax burden over tax result over profit. Então, a gente é campeão mundial de tributação. Aí fala, o CEFEM é 2% só. Ele é 2% sobre o faturamento. Então, quando calcula sobre o lucro, ele sobe muito. Veja lá, esses preços atuais vão reduzir ao longo do tempo. Vão mesmo. E a gente fala em aumentar a CEFEM. Agora esquece do imposto de renda, do ICMS, da tributação a ideia cumulativa em quase tudo que a gente compra, dos encargos trabalhistas, do INSS, do FGTS, blá, 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 e aí a gente tem a pior carga tributária da mineração mundial. Mais que a Austrália, mais que o Canadá, lá, que tem segundo e terceiro grau. Bom, o pódio está aqui, né? Brasil, Austrália e Canadá. Ouro, prata e bronze. E, olha lá, não tem um para o lítio ainda, mas assim, mais minerais comprovando isso que eu estou falando, né? Bom, eu tenho mais 2 só, Carlos Roberto, para encerrar. Gente, somos hoje o único país de grande porte
sem uma política de incentivo a veículos elétricos. O único. Qualquer uma. Agora, em julho do ano passado, foi cancelado uma política de Estado que havia, com vários defeitos, mas que, bem ou mal, permitiu, deu segurança jurídica para que essa indústria se verticalizasse aqui no Vale de Jequitinhonha. Ela era defasada, desatualizada e, claro, que tinha que ser revista. Mas só cancelaram ela sem colocar nada no lugar. E a gente hoje, contra vários países, não temos uma política que incentiva a demanda, ou seja, a compra de carro elétrico. Pô, nós vamos exportar o concentrado de spodumene, vamos exportar o carbonato grau bateria. Pô, mas eu preferia muito mais vender no mercado interno, que é o nosso foco, inclusive. O foco da CBL é o mercado interno, o mercado preferencial para nós. Eu tenho certeza que se outras empresas aí tivessem a oportunidade de vender no Brasil, elas também prefeririam, é óbvio. Questão tributária, questão logística, mas infelizmente sem apoio governamental, indústria veicular elétrica, nenhum país do mundo floresce. Olha lá, vários países da Europa têm subsídios. Estamos sozinhos, isso como grande país, sem subsídio qualquer. Até a Índia tem uma grande política de incentivos hoje. E aqui eu vou mostrar o último e grande desafio da implantação de qualquer projeto industrial no Vale de Jequitinhonha. E esse assunto aqui é o que mais atrasou o nosso crescimento de produção nos últimos anos. Eu tenho certeza que a Sigma deve ter sofrido muito com isso, ou está sofrendo ainda, e os outros aqui sofrerão. Por quê? Nós não temos grande dificuldade em trazer profissionais graduados, geólogos, engenheiros. A CBL hoje tem mais de 20 profissões diferentes, mais de 10 tipos de engenharia trabalhando lá. E a gente consegue captar grandes talentos de fora, além dos que já são daqui, que voltam, né? Que voltam da diáspora, né? Como a Ana falou. Mas essa turma não muda, não. Eles não saem lá de Itabira, de Carajás, de Araxá. Essa turma que está aí, ó, entendeu? Falta nos projetos aqui. Eu calculo que se todo mundo aqui implantar os projetos como é prometido, a gente vai gerar aqui uns 4, 5 mil empregos diretos. Uns 1.000 é dessa turma aí. Dessa ordem de grandeza. O nosso Senai fechou em 2017. 2017 o Senai fechou aqui. E agora que o IFNMG, aí com certeza vai contar com apoio firme de todas as empresas, da nossa vai, é que está reativando os custos técnicos, porque nos faltam técnicos para implantar os projetos. Técnico sênior. Tá? Era isso que eu queria falar sobre oportunidades, limites e desafios. Senhor, alô. Meus amigos, eu acho que foi extremamente produtivo esse seminário, principalmente nesse painel sobre o negócio business, ouvindo esses executivos que são hoje os fundamentos principais da produção de lítio, trazendo uma bagagem enorme, como a gente pôde compreender. Eu acho que a gente pode concluir, em primeiro lugar, que o lítio é uma commodity. E uma commodity ainda de uso restrito. E como tal, sujeito à flutuação de preços internacionais. Uma outra questão é que aquele preço, bonança, já passou. Ele tende agora a cair e depois a se estabilizar. Em função que vai ficar dependente, a posteriori, de uma demanda que hoje está ainda fundamentalmente concentrada num país chamado China. Então, como resumo, eu acho que a gente pode concluir o seguinte: é preciso agregar mais valor a essa produção, buscando, inclusive, novos materiais e novos produtos que possam usar o lítio. Até que o Brasil tem essa restrição. Primeiro, está atrasado na transição energética.
está ultrapassada em conceitos de incentivo. Inclusive, ao invés de estar promovendo uma melhoria da mobilidade urbana, está ainda incentivando o uso de carro popular e com motor a explosão. A segunda grande questão que tem como concorrente o etanol, o que retarda e gera uma letargia, além de outras dificuldades que não estavam previstas aqui de serem colocadas, mas que foram muito bem colocadas. O que desmistifica, de outro lado, uma certa idolatria perigosa que estava se gerando em relação ao lítio como um grande salvador da pátria nacional. É o grande contribuidor. É um grande vetor de um novo desenvolvimento, principalmente industrial nesse país. E nesse sentido, aproveitando principalmente dos exemplos que o nosso saudoso presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, desse vale, eu gostaria de propor, como uma sugestão desse seminário, que se criasse a Associação Brasileira da Indústria de Lítio. E que se buscasse também a criação de um instituto em convênio, principalmente com as universidades, no sentido de buscar a pesquisa para não apenas enobrecer, agregar, mas criar novos usos para o lítio. O que evitaria amanhã essa dependência, como hoje já se mostra plenamente visível no mercado internacional. Ou seja, foi uma conversa de muita realidade, muito pé no chão. E nesse sentido, em nome de todos os organizadores, eu quero parabenizar todos vocês pela excelência. E quero dizer também o seguinte, eu tenho uma publicação, da qual eu sou presidente, do qual eu sou chefe, que existe há 30 anos, que é uma das maiores publicações econômicas do Brasil, chamada Mercado Comum, que tem atualmente, de acordo com Google Analytics Search, tem atualmente cerca de 5,5 milhões de eleitores em todo o mundo, dos quais cerca de 5% em diferentes países, principalmente na Europa, Estados Unidos, China e Japão. Então eu quero me comprometer com os organizadores, com o Rossandro. Mercado Comum vai publicar a síntese desses seminários e vai disponibilizar em seu site todas as conferências aqui realizadas. Devido ao adiantado da hora e ao nosso atraso, não vai ser possível abrir a palavra para o nosso público. Mas eu assumo de depois, quem quiser mandar as perguntas para mim, eu vou selecioná-las e encaminhar a cada um dos conferencistas dessa noite. É um compromisso que eu faço também com os organizadores desse evento. E peço desculpa para encerrar esse painel, devolvendo a iniciativa e a condução da sua finalização aos promotores, professor Rossandro. O Vinícius está propondo, e eu concordo, que cada um dos expositores façam um resumo, uma colocação final. Por favor, começando com você. Bom, é uma honra estar aqui e como toda essa indústria, né, que nasceu através de uma iniciativa de empreendedorismo, queria dar os parabéns ao Rossandro, que, por uma iniciativa de empreendedorismo, colocou de pé esse painel aqui, que seria a inveja de muitos seminários globais de lítio, onde é difícil conseguir reunir todos nós no mesmo lugar, né?
Acho que, em termos de conclusão final sobre o negócio e o objeto, eu ecoo os pontos do Vinícius, ou seja, nós temos que ter, no Brasil, muita sobriedade e humildade em relação a essa oportunidade que se desponta para o nosso Vale do Jequitinhonha. A oportunidade é muito grande, mas o desafio também é grande, porque nós estamos concorrendo com players de classe mundial. A briga é no mercado externo. Desde que a Sigma começou a produzir, eu passo meses a fio no exterior, porque a concorrência é dura e é de cotovelada. Então, aqui, por que humildade e sobriedade? Porque a palavra é celeridade. A indústria do lítio não quer moleza ambiental, não quer moleza nenhuma, a gente quer celeridade. Se nós somos rápidos, porque o nosso cliente tecnológico tem que ser rápido, nós precisamos de processos rápidos institucionais. Então, o desafio para os nossos governantes não é dinheiro, não é fund, não é subsídio, nada disso, é celeridade. E aí, acho que outro ponto que eu não falei, mas eu tenho que ecoar o Vinícius sobre a questão tributária. Existe uma outra penalização tributária disfarçada que eu, como brasileira, fiquei com vergonha de explicar para os nossos investidores globais quando nós chegamos no ponto de construir a planta. Qual é? Para ter a celeridade, como vocês sabem, nós inovamos aqui em vários aspectos de processo, e nós tentamos, ao máximo, nacionalizar os equipamentos, comprar equipamentos no Brasil. Então, 70% desse investimento que a gente fez aí de quase 3 bi de reais ao longo dos anos, mais ou menos, ele é nacional. Agora, e os outros? O resto do investimento era essa velocidade que o Cris falou. A gente botou essa planta de pé em tempo recorde. Mas sabe como é que isso foi feito? Eu tive que pagar imposto de importação de tênis Nike em bens de capital para trazer inovação tecnológica para o Brasil, porque eram equipamentos que não existiam aqui, não são fabricados aqui, eles têm que ser importados para que haja transferência tecnológica para o Brasil, para que as pessoas brasileiras sejam treinadas. E o sistema é muito simples. Ou você fica ali na fila do ex-tarifário 9 meses, 10 meses, o tempo que for, ou você paga imposto de tênis Nike. Isso é inconcebível. Você não conseguia nem explicar para o investidor. E nós colocamos na conta do investimento e pagamos. Ou seja, eu dizia que era o seguinte, era o pedágio da velocidade. Era paga o imposto e vamos embora. A Promon está aqui e ela estava nos calls assim, paga imposto, põe para dentro, paga imposto, põe para dentro. Por causa da agilidade. Por quê? Por causa do gráfico de preço que o Vinícius mostrou. Era uma corrida contra os concorrentes que não querem que a nossa região se desenvolva, porque são... Lembra o seguinte, nós como território somos um bloco territorial, por isso que aqui todos nós estamos juntos. É um bloco que ele atrai investimentos quando o bloco é grande. E com quem que a gente concorre? Com um bloco argentino, aqui do lado, bloco chileno. De uma certa maneira, a Austrália e o Brasil não concorrem, tanto que estão em 2 lugares distintos do mundo. Mas, enfim, você concorre com outros territórios de lítio. E esse é o ponto. Para que esse capital venha e nós conseguimos atrair os clientes, nós temos que ter essa agilidade, celeridade, speed. Porque é isso que o cliente exige da gente. E é isso que nós sempre pedimos. Meu discurso para o poder público é sempre esse. Não precisamos de dinheiro, não precisamos de nada. Precisamos de speed. Ande rápido, rápido. Porque tem um concorrente num território... Vou dar um exemplo. A Argentina. A Argentina ganha de goleada da gente em velocidade regulatória. Assim, gente, vamos perder para a Argentina? Eu não preciso nem ir na Austrália. Basta ir aqui do lado. Então, assim, isso comove. Então, acho que até ecoar para todos vocês falarem, vou fazer uma coisa bem americana, assim, liguem para os seus representantes em Brasília, liguem para os seus representantes em Belo Horizonte e digam, gente, é o seguinte, o Vale precisa de rapidez, o Vale tem pressa, para a gente não perder esse cavalo selado, né? Esse é um esforço de todos nós aqui. Obrigado, Ana. Christopher, your final considerations, please. Yes, look, my final word is maybe something to do with growth. 10 years ago, Argentina produced 28,000 tonnes of LCE from those brines projects. Last year, it produced
40,000 tonnes of LCE. So in 10 years they grew 12,000 tonnes. There's 3 or 4 companies here that can quadruple that over the next 5 years. That's the opportunity that I see in this country, is to grow. Fast is not always great, but grow as rapidly as we can to improve perhaps the infrastructure, to improve, and what I think Vasilio brought up earlier, you know, improve the roads, improve the environment so we can ship this material quicker and make Brazil get ahead of Argentina. So that would be wonderful, I think. But more importantly, it will bring wealth, it will bring in these areas of the valley jobs, wealth, and hopefully a bit of happiness as well. So thank you very much. It's been great being here. Lavo Australia, and well done, guys, and thank you very much. It's wonderful. Blake, please. I think the final message has to be to echo exactly what was said over here. There's an opportunity, a window is open to bring prosperity and success to an area that has a very unique opportunity. I said off the top, I'm a geologist by background. A lot of the pushback I get about the lithium market now is that, well, lithium is everywhere and you can produce lithium anywhere, and that this market is just going to be oversupplied. It's absolutely not true. This is a unique geological place, environment. There are not many places like it in the world, and the door is open to take advantage of that, to gain wealth and prosperity from that uniqueness. And the way to do that is also by having the speed and efficiency to get these projects online quickly enough to ultimately be able to tap into a cycle that probably will not last forever. No commodity cycle does, but the truth is hard rock projects can get up and running faster. Chris just alluded to that. Speed has been an advantage of this belt. I think Anna spoke about it earlier, and I would just harp on that. Geologically, this is unique. There are no places like this. While there's maybe 1 or 2 other places like it in the world, but the opportunity is here now. It's like it's rarer than being struck by lightning. So utilize that opportunity. Let's take advantage of it and grow together in the valley and bring these projects online and supply global demand while it's here. Vinícius, por favor, seu concluir. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês para finalizar. Vai ser rapidinho, não vai ter tantos slides, não, caso vá. Eu sinto, de algumas partes, né, receios, dúvidas, preocupações com esse crescimento aqui dessa indústria no Vale do Lítio. E por isso eu queria compartilhar algumas frases aí com vocês. Está dando certo, né? É o último arquivo. Bom, eu queria enfatizar alguns pontos do padrão CBL. Zero acidentes graves. Treinamento e tecnologia para garantir a segurança. Esse é
padrão, talvez o mais importante para a gente. 0 acidentes ambientais. Não temos barragens, recirculamos 90% da demanda de água. As práticas ESG estão perpassando a gente completamente. Ética, governança, protagonismo social e, claro, a questão ambiental. 670 empregos aqui na região, 30% custo superior, ou seja, geramos empregos sofisticados e geramos aqueles de auxiliares e operadores também. É um ecossistema ali de desenvolvimento humano. Impostos gerados, 195 milhões em 2022 apenas. Os apoios sociais a creches, escolas, hospitais. E, sobretudo, irradiação de conhecimento, porque o conhecimento é que vai ficar. O lítio vai acabar um dia, e o conhecimento tem que ser o grande legado. E apoiando fortemente a academia. A academia local é forte, é bem estruturada. Temos que estar junto com ela. Competitividade internacional, tecnologia de ponta nos processos e produtos de alta qualidade. Então, isso é um padrão operacional, tem 32 anos. Eu não vejo porquê, e confio, aliás, que todos os players aqui vão adotar esse padrão, talvez até melhor. Então, a mensagem é, não temam um Vale do Lítio. Porque a gente tem que abraçar juntos essa oportunidade, essa janela de oportunidades, reconhecendo com humildade as restrições, os limites que a gente tem e buscando superar os desafios que foram aqui apresentados por todos. Mas olha, nada disso vale a pena sem focar o humano. O foco tem que ser o fator humano, porque senão isso não terá futuro. Por isso que a gente fez questão de trazer aqui hoje, aqui nessa mesa aqui, ó, a primeira mesa, levanta aí, gente. Todos aqui têm mais de 30 anos de CBL. E a gente tem aqui operadores de subsolo, encarregados de subsolo, manutenção, gerente administrativo e financeiro, gerente, já foi gerente de tudo lá, mas hoje é gerente de implantação, né, desculpa, de infraestrutura civil, analista de PCP e planejamento e controle de produção, que é o Robertão ali, o Dema, né, o Newton, o Nilson, tá certo? Enfim, é um pessoal, junto com o Salustiano e com o Aguinaldo, que são os grandes pioneiros, os grandes heróis dessa indústria, eles também são, porque desde o princípio eles estão na indústria do lítio do Vale do Jequitinhonha. Aqui, no meio, aí tem uma história interessante, né? Que já que o humano é tudo, a gente tem aqui o TUL. O TUL, eu esqueci o nome do TUL, pô, se a gente só fala TUL lá, como é que é? Hã? Zé Edson, pois é. O Zé Edson é uma dessas pessoas, né? E aí, ele se aposentou agora, tem uns anos, depois de muitos anos lá na manutenção, tá? Manutenção industrial, ele é operador sênior de manutenção industrial. Aí o filho dele, o Jefferson, ele é especialista em manutenção das perfuratrizes que atuam no subterrâneo. São equipamentos complicados tecnologicamente, né, tem um controle ali eletrotécnico muito sofisticado, muito fino, e é um dos cargos que mais faltam lá, uma das posições que mais nos faltam para o nosso crescimento. É uma posição chave para a gente. O Jefferson está estudando técnico em mineração aqui no IFNMG. Né, Jefferson? Está no meio do curso. Há 2 anos atrás, a gente investiu no monitoramento microsísmico, que é uma técnica de engenharia complicadíssima, né, professor? Que envolve várias disciplinas, né? Mecânica, física, enfim, química, e, na verdade, com controle na superfície, monitorado 24/7 dos monitores sísmicos,
Dificílimo no Brasil, especialista nessa área. A gente trouxe uma, a Bárbara, que está ali, que é uma geóloga. E que vocês estão percebendo ali, levanta aí, Jefferson. A Bárbara e o Jefferson acabaram namorando-se, tá certo? E daqui a pouco, se casaram, né? E daqui a pouco vai ser uma família completa aí na CBL. Bom, como é que é? Primeiro neto. Olha que interessante. O plano de saúde da CBL dá direito à Bárbara que esse bebê nasça em qualquer hospital do Brasil, qualquer grande hospital do Brasil. Mater Dei em BH, por exemplo. Mas ela e o Jefferson não. Vai nascer aqui no Hospital São Vicente de Paulo. Decidiram. O Luca vai nascer em agosto, não é isso? Eu acho que essa história desses pioneiros, desses heróis e da família do Tu tem tudo a ver com o que é mais importante aqui. Desenvolvimento humano e irradiação de conhecimento. E é isso que a gente tem que buscar no lítio. Muito obrigado. Alô. Agradecendo e parabenizando mais uma vez todos os conferencistas, eu retorno então a palavra ao mestre de cerimônia e aos organizadores do evento, perguntando se permanecemos aqui nesse palco. Boa noite. Só queria agradecer, tá? E convidá-los para um coquetel rapidinho, tá bom? Obrigado.